tantas palavras e termos técnicos incorporadas no nosso vocabulário, fomos obrigados a aprender rápido o significado de mais uma que vem do inglês: overbooking. Simples, é quando empresas aéreas vendem mais passagens do que o número de assentos disponíveis. Overbooking virou prática livre, sem limites nos balcões dos aeroportos. Mas o que acontece quando todos os passageiros chegam ao mesmo tempo para fazer o check-in? Aí aprendemos uma outra palavra que fez eco em saguões de todo o Brasil: caos aéreo. Esse é o assunto de hoje do N-Blogs. Olá, o N-Blogs começa agora ao vivo. De olho na movimentação de fim de ano, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, divulgou hoje um plano para evitar o caos aéreo. Olha só. Fim de ano, festas, férias, todo mundo quer dar uma escapadinha para descansar e se divertir. Pensando nisso, a ANAC informou hoje que está proibido praticar o overbooking de 17 de dezembro a 3 de janeiro. Vender mais passagens do que o número de lugares dentro do avião não é proibido por lei, embora dê muita dor de cabeça aos passageiros. Gerentes de agências estão proibidos de sair de férias entre os dias 15 e 31 de dezembro. Para o caso de panes, as companhias aéreas se comprometeram a manter aeronaves reservas. Juntas, TAM, Gol, Azul, Webjet, Avianca e Trip terão 17 aviões de prontidão. Outro ponto importante é o momento do check-in. A ANAC determinou que todos os guichês devem estar ocupados por atendentes nos horários de pico, além de reforçar o pessoal que presta serviço de atendimento ao passageiro. Estimativas da agência indicam que os percentuais de atrasos e cancelamentos em dezembro devem ser semelhantes ao do ano passado, cerca de 18% de atrasos superiores a 30 minutos e 5% de voos cancelados. Bom, isso tudo porque ontem à noite mais de 200 pessoas foram prejudicadas pelo cancelamento de 2 voos da maior companhia aérea do país no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. A empresa explicou que as aeronaves tiveram que passar por manutenção. Horas de espera, muito cansaço e insatisfação com a companhia aérea. Eu não quero mais explicação, faz 3 horas que eu estou escutando explicação. Depois que o último voo para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi cancelado, os cerca de 150 passageiros ficaram revoltados com o atendimento recebido pela TAM. É um absurdo isso, uma palhaçada. Tem gente passando mal, aqui gente cadeira de rodas, de idade, e eles ficam deixando aqui sem nenhuma satisfação. Já passa da 1h da manhã e o aeroporto de Congonhas está fechado. O voo deste outro grupo de passageiros que iria para Londrina, no Paraná, também foi cancelado. E há 4 horas eles tentam buscar informações sobre o que irá acontecer com eles. O idoso está ficando por último aqui. Eles nem sabem o que estão fazendo. O saguão virou dormitório e cada um se acomodou como pôde. Os passageiros chegaram a ficar 30 minutos dentro da aeronave até o anúncio de que o voo não iria partir. Alegou falta de tripulação e depois por problemas técnicos. Os funcionários não deram explicações. Com licença, por que o voo foi cancelado? Não declaração nenhuma. Por que o voo foi cancelado, senhor? Passageiros dos 2 voos receberam da companhia aérea este ofício informando que os cancelamentos ocorreram porque as aeronaves passariam por manutenção. Overbooking, tripulação trabalhando em dobro, aeronaves em manutenção, agências vendendo mais passagens do que o número de assentos. Eu vou conversar hoje com o comandante Décio Correia, ele é presidente da Associação Brasileira para a Formação de Profissionais da Aeronáutica e também conselheiro da ANAC. Ele vai explicar o que vem acontecendo com as companhias aéreas no Brasil. Por telefone, vamos conversar com Edmar Augusto Bull, representante da Associação Brasileira das Agências de Viagens, a presidente das agências de viagens aqui de São Paulo. E a blogueira convidada de hoje é Fabiola Hyper, recordista de acessos no portal R7, que traz notícias direto dos bastidores da televisão e da vida das celebridades. Muita coisa quente para hoje aqui com a Fabiola Hyper e com o tema do dia. Então a gente começa direto conversando com Edmar, que está na linha da BAV de São Paulo. Edmar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo A ANAC, bem? tudo ótimo. Obrigada por falar com a gente aqui no N-Blogs ao vivo. A ANAC divulgou hoje à tarde que está proibida a prática de overbooking. Foi uma das determinações que foi baixada hoje. Essa prática ela não é ilegal, mas por que ela acontece com tanta frequência?
Porque eles não podem, a companhia aérea não pode voar vazia e tem muitos cancelamentos de última hora e alguns passageiros e algumas agências às vezes esquecem de cancelar esses lugares e a companhia aérea sai com lugares, né? Então eles praticavam o overbook. Mas agora com essa prática proibida, para nós vai ser ótimo, né? Então nós vamos ter que conversar muito com os passageiros para reconfirmar até a última hora para ajudar tanto a companhia aérea como os aeroportos. Agora, qual a responsabilidade das agências de viagem no que diz respeito a esses problemas enfrentados? Porque tem muito cancelamento, mas ao mesmo tempo, as agências vendem mais do que deveriam, não é verdade? Não, quem vende mais do que deveria é a companhia aérea, não são as agências. As agências vendem exatamente o que tem de reservado na companhia aérea. Nós não temos, o sistema é deles, não é nosso, né? Quer dizer, eles deixam mais assentos disponíveis do que existe. Agora, em caso de overbooking, para quem reclamar se eu comprei uma passagem com uma agência de viagem, na agência ou na companhia aérea? Não, você comprou através da agência de viagem na companhia aérea. Então, a responsabilidade total do overbooking é da companhia aérea, não da agência de viagem. Agora, Edmar, a gente tem uma ideia de que o aumento do emprego no país, enfim, o emprego cresceu, a renda possibilitou que mais pessoas viajem de avião, as companhias aéreas também facilitaram esse acesso, né? Tem algum número para informar de quanto foi o aumento das vendas de passagem nos últimos anos? Olha, do ano passado, que nós tivemos o primeiro semestre, tivemos um pouco de crise, né, aqui no Brasil, a gente está esperando de 22% a 23% o aumento de pacotes turísticos durante o ano 2010 em referência ao 2009. Agora, como as agências se preparam para esse volume maior de vendas? Isso influencia o trabalho das agências ou é direto com a companhia? Olha, o nosso problema não é muito o fim do ano, né? O fim do ano, todo ano é bom para todos. Mesmo com crise, o brasileiro normalmente viaja. E esse ano aqui vai continuar igual. Nosso problema maior é um pouquinho antes que as pessoas começaram a viajar mais, se bem que hoje em dia você tem outros tipos de turismo, né? O turismo marítimo, o turismo rodoviário, que cresceu muito aqui no Brasil, né? Então, o Réveillon, nós não estamos muito assim preocupados, né? Lógico, há uma preocupação e com essas medidas aí é uma precaução, né? Para não acontecer o que aconteceu no outro ano, né? Tá certo. Edmar Augusto Bull, presidente da ABAV de São Paulo, agradeço sua participação ao vivo aqui no NBlogs. Ok, obrigado a você. Boa noite. Obrigada, boa noite. A gente continua o nosso papo aqui com o Décio Correia, especialista em aviação, e também com a Fabiola Hyper. Décio, obrigada pela participação aqui no NBlogs. A TAM divulgou ontem, ou melhor, a TAM argumentou ontem que precisava fazer manutenção nos aviões, né, por conta daquele atraso. Mas era hora de fazer manutenção na hora do voo? O que nós precisamos entender, Fabiola, é o seguinte: nós estamos no limite da borracha esticada. Essa situação de você estar utilizando todos os recursos que você tem, fatalmente vai chegar em algum momento em que você vai ter... É mais ou menos como o trânsito que eu enfrentei para chegar aqui, né? Todos nós estamos assistindo diariamente o crescimento da entrega de veículos aqui em São Paulo. E não se abre novas vias de acesso. E a aviação é a mesma coisa, com uma diferença. A aviação é tudo a longo prazo. Eu não entro na padaria e encomendo 10 Boeing 737-700 ou 20 Airbus. Tudo é programado com uma antecedência muito grande. Vamos dizer, de no mínimo 10 anos. Está me dizendo que as vendas das passagens, então, cresceram, foram facilitadas, enfim, mais pessoas podendo viajar de avião, mas não tem ainda, talvez, a quantidade necessária de aviões no país, porque isso demora para você adquirir. Um pouquinho mais complicado. Pode explicar porque nós precisamos. Existem 3 fatores. O primeiro fator é o avião. O segundo fator são os tripulantes. E o terceiro fator são os aeroportos, a disponibilidade. Tudo isso tem que crescer de maneira uniforme, de maneira coordenada. Eu não posso comprar aviões sem ter onde colocá-los. Vamos pegar o caso de Congonhas, por exemplo, um dos entroncamentos fundamentais de todo o sistema de tráfego aéreo no Brasil, né? Congonhas está totalmente estrangulada. Nós temos ali, numa área muito pequena, de 1.600.000 metros quadrados, pouco mais de 30% é utilizado para operações. O resto são os hangares velhos da Varig que estão
está lá colocado, atrapalhando os hangares velhos da VASP, os hangares da Transbrasil, área de manutenção de empresas que não pode estar mais num aeroporto tão importante como Congonhas, né? Então você estoura esse limite. Eu tenho avião, eu tenho tripulante, mas eu não tenho onde colocar meu avião. Quer dizer, o que existe são situações tão absurdas que eu sou obrigado, num voo de Brasília, vir fazendo reduções de velocidades para ter um sequenciamento de tráfego. Se não me para avião no meio da pista, eu não consigo mais pousar no avião. Agora, esses problemas todos que acontecem, que estão até bastante distantes, assim, né, de quem pega o avião, de quem vai comprar uma passagem, por que quem paga o pato é o passageiro? Bom, a falta de planejamento, a falta de medidas objetivas. Vamos falar francamente, Fabiano, fazer aeroporto não rende voto. Fazer aeroporto não rende voto. Rende voto você colocar a Bolsa Família. Rende voto você fazer Singapura, coisa que valha. Só que um país de dimensões continentais como o Brasil, nós somos um dos 5 países continentais no mundo. No Brasil, tudo é longe. E a única maneira que você tem de sustentar economicamente, integrar todos os brasileiros e desenvolver essa nação é pelas asas dos nossos aviões. Vale lembrar que, vamos imaginar um empresário gaúcho pretendendo vir para uma reunião em Brasília. Então vamos colocar ele num ônibus, num automóvel, num navio. Quer dizer, é muito mais demorado. Possível? Pois é. É possível. Dá tempo de chegar na reunião? Então, não, o grande problema é que são países, nós somos países continentais. Quer dizer, não é que nós não temos estrutura, nós temos estrutura sim. O que nós não tivemos é uma gestão adequada de todos os problemas. Não basta eu comprar avião, eu tenho que formar piloto, eu tenho que formar comissário, eu tenho que formar mecânico, eu tenho que ter infraestrutura aeroportuária. Para você ter uma ideia, o aeroporto de Congonhas opera hoje com 12, 13, 14 milhões de passageiros. O NIC está preparado para 60 milhões. Quer dizer, a gente tem um caminho longo pela frente ainda. Claro. Olha só, mudando um pouquinho de assunto, 22 de novembro de 2010, hoje, tensão no Rio de Janeiro. A cidade foi palco de 5 arrastões em menos de 24 horas. Uma ação que começou ainda à luz do dia, em pleno domingo, e levou tiroteios e muita atenção a vários pontos da capital fluminense. Um terror que só acabou no final da tarde de hoje. Olha só. O atentado foi na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, 6 homens fortemente armados fecharam o lado da linha vermelha no sentido rio. 3 carros foram abordados pelos criminosos, que estavam fortemente armados. 2 dos veículos foram incendiados. As imagens feitas por um cinegrafista amador minutos depois mostram a fumaça preta que podia ser vista de longe. Motoristas entraram em pânico. Os criminosos fugiram no 3º carro roubado. Eles ainda abordaram um veículo da aeronáutica e atiraram. O motorista do veículo, um sargento da aeronáutica, só conseguiu escapar porque ele saiu do lado do passageiro e fugiu por essa mata. Eles não estão respeitando nem as Forças Armadas. Os novos ataques a motoristas aconteceram entre 7 e 9 horas da noite. Uma ousadia que chocou os moradores da Lagoa, uma das áreas mais nobres da cidade. 4 bandidos usaram um carro para interditar a rua. Eles roubaram os pertences e fugiram levando as chaves dos motoristas. A polícia investiga se o mesmo bando promoveu outro arrastão, desta vez em Laranjeiras, também na zona sul da cidade, a poucos metros da sede do governo do estado. 3 motoristas tiveram os pertences roubados. A ação ainda mais aterrorizante da noite foi na BR-316, sentido São Paulo, na Pavuna. Os ladrões agiram próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal. Este militar, de 39 anos, estava com a mulher e os 2 filhos pequenos. Os ladrões atiraram contra a família, que entrou em desespero. Parei, tempo de tirar as crianças do carro e eles levaram o carro. Tudo aconteceu aqui na altura do quilômetro 164. Pelo menos 5 homens armados fecharam a rodovia Presidente Dutra. Desesperados, os motoristas deram a marcha ré. Um deles, que voltava da casa da irmã com a mãe, foi baleado. No carro do técnico em logística Guilherme Feitosa da Silva, de 26 anos, ficaram 3 marcas de tiros. Uma bala atingiu a cabeça do rapaz. Ele foi levado para este hospital, onde recebeu os primeiros cuidados. Para a polícia, os tiros foram disparados por bandidos, já que não teria havido confronto com os policiais.
O último evento hoje envolveu uma van e 2 carros de passeio. Eles pegaram fogo no Trevo das Margaridas, Avenida Brasil, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, 4 homens que estavam em 2 carros fecharam a via para assaltar e atearam fogo nos veículos. O caos não é só aéreo, não. O caos é também na segurança. Quer dizer, você está andando na Via Dutra, você tem que dar marcha ré e andar na contramão? Porque a violência é terrível mesmo. Né? Chega a dar medo, né? Não tem mais o que fazer, né? Não tem. A gente tem que ficar atento e cada vez mais atento na hora de sair de casa, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta, a Fabiola Hyper traz as notícias das celebridades. Parece que tem diretor de TV brigando com paparazzi. Fique com a gente, até já. O Uniblogs está de volta e a gente vai conversar agora com a Fabiola Hyper do portal R7, recordista de acessos no portal. Fabiola, tem gente nervosa com os paparazzi, é isso? Então, o Boninho, né? Diretor do Big Brother lá na Globo, diretor da Ana Maria Braga, diretor do Video Show. E o que aconteceu com ele? Ele simplesmente deu um barraco no meio de um shopping lá no Rio, que deixou a mulher e a filha morrendo de vergonha. A filha é pequenininha, mas eu via que a mulher dele, Ana Furtado, tem até uma foto que a G-News fez. A G-News é a agência de fotografia lá do Rio, que a gente pega as fotos. E você vê a Ana Furtado escondida atrás da menininha, assim. Né? Eu até coloquei essa foto no blog hoje. No blog e ele nervosinho, E ele nervosinho com o paparazzo que tinha lá. Mas porque ele estava incomodado só com as fotos. Tirar foto dele. Qual a função do paparazzo? Tirar foto dos famosos. É o trabalho dele. Tem gente que se incomoda, o quê? Vai matar o paparazzo? Não tem o que fazer. Aí ele ficou nervoso, começou a correr atrás do cara, começou a discutir. E a mulher dele morrendo de vergonha. Você vê ela com a menininha no colo, assim, se escondendo atrás da criança e saiu andando de vergonha, assim. Mas não é só o paparazzo que está fugindo dos ataques do Boninho. Tem gente que também está preocupada com ele, não é não? O quê? A Ana Maria Braga? Ah, tá. Tem a Ana Maria Braga também, que ele é o diretor do programa dela. E ela agora, para tentar melhorar a audiência do programa dela, que não tá boa, e não é de hoje, ele fez o programa virar uma coisa meio policial. E aí ela ganhou o apelido de Datena de saias da Globo. Todo mundo tirando sarro Essa é uma saia justa, né? Datena de saias do Boninho não é só com paparazzo, não. Ele é nervoso mesmo. Ele é um cara raivoso. Ele é conhecido lá na Globo pelos barracos que ele dá. Um diretor barraqueiro que não tem paciência com nada, vive lá aterrorizando todo mundo. Fabiola, e amanhã tem alguma novidade quente que você vai publicar no blog? Ah, sim. Tem uma nota legal da Priscila Fantin, que acabou reatando o namoro com o namorado problema dela, e aí tem uns bastidores aí dessa história. Bom, quem quiser detalhes tem que entrar no blog da Fabiola Hyper no portal R7. Olha só, o ídolo adolescente Justin Bieber roubou a cena no American Music Awards 2010. A premiação aconteceu ontem em Los Angeles, na Califórnia. O cantor de apenas 16 anos faturou 4 prêmios. Ele foi consagrado Artista do Ano, Artista Revelação e ainda levou os troféus de Melhor Artista Pop Masculino e Melhor Álbum na categoria. Ele agradeceu as milhares de fãs que votaram nele pela internet e disse que nunca tinha sonhado com tamanho sucesso. Justin superou o fenômeno de popularidade de Lady Gaga. Mas olha, a cantora polêmica também não saiu de mãos vazias, não. Ela levou o troféu de melhor artista pop na categoria feminina. Bacana a premiação. Bom, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o caos aéreo, que é o nosso tema principal hoje aqui no Uniblogs. Eu estou com o Décio Corrêa, que é especialista em aviação. Ele vinha falando que existem vários problemas que envolvem essa questão. As imposições da ANAC, que foram divulgadas hoje, são um primeiro passo para um grande esquema que será montado para a Copa de 2014. Quer dizer, a ANAC está fazendo um monte de determinações para que as cidades que vão receber a Copa aqui no Brasil tenham um acesso melhor de chegada de turistas e tudo mais. Isso deveria estar sendo feito há bastante tempo, né? Porque não é só a Copa do Mundo que movimenta tudo isso. Já devia ter uma situação um pouco mais acertada, não é verdade? Bom, é importante que se entenda, Fabiola, o seguinte. Em primeiro lugar, a ANAC não tem muito que pode fazer. Ela é um organismo engessado,
realmente tem dificuldades muito grandes para se movimentar. Não vamos colocar a culpa na presidente da ANAC, não vamos crucificar alguém por aquilo que está sendo deixado de fazer já há muitos anos, ok? Então, primeiro não há mágica, vai haver caos, não tenha dúvida nenhuma. Copa. Vai. Vai começar agora, de final de ano. No final do ano. Vamos ter problema. Problema nós já estamos tendo todo dia. Quem viaja, quem está aqui em Congonha, quem está utilizando o aeroporto de Guarulhos, quem está utilizando Brasília, quem está utilizando o Hercílio Luz lá em Curitiba, o Salgado Filho, está vendo isso. É claro, o sistema está crescendo mais de 2 dígitos. Quer dizer, é uma situação em que nós já vimos caminhando e já sabia que isso estava acontecendo. Quer dizer, começa a partir do momento em que nós deixamos a Varig quebrar. Nós perdemos a Varig, nós perdemos a VASP, nós perdemos a Transbrasil. Sobrou o quê? Sobrou a TAM, que era uma companhia regional até anteontem, a Gol, um bebê recém-nascido, tá certo? Para enfrentar um crescimento brutal como o que nós viemos apresentando. Existe uma frase do nosso primeiro-ministro da Aeronáutica que dá bem uma ideia da importância do transporte aéreo para nós. Quando quiserem aprisionar esta nação, corte as suas asas. E esta é uma grande verdade. Esse continente Brasil, quando você tira, quando você não dá suporte de transporte aéreo, ele vira arquipélago, ilhas. Então, é o Rio Grande do Sul, lá na sua muvuquinha, é o Centro-Sul aqui, é o Centro-Oeste, é o Norte, é o Nordeste. Quer dizer, a única maneira de integrar isso é via transporte aéreo. Não, agora você, que é comandante, que é piloto e que conhece bem esse sistema e também é passageiro, tem alguma dica, alguma orientação para quem vai viajar no final do ano? Como passageiro, você e que conhece esse sistema? Bom, eu diria, em primeiro lugar, se programe. Dentro do máximo possível se programe. Chegue cedo. Chegue cedo, espere que realmente possa encontrar dificuldade. Tenha paciência. Confirme, né? Tenha paciência e etc. Se você realmente decidiu e precisa viajar, se municie, se prepare de bastante paciência, porque você vai precisar dela. Não há acordos com o presidente, não há nenhuma possibilidade. Infraero, ANAC, Ministério da Defesa, Comando Aeronáutica, DECEA, nada disso vai conseguir atender as demandas que nós vamos ter. E ela está continuando a crescer e nós não temos solução de curto prazo. Essa é a grande verdade, Fabiola. Quer dizer, não dá para deixar de viajar, mas ao mesmo tempo as empresas continuam enfrentando problemas. Olha, eu vou só te repetir uma coisa assim, dito por um presidente de uma companhia aérea. Olha, se nós não tivermos condição de atender as demandas do crescimento do transporte aéreo, a única saída que nós temos sobe o preço das passagens. Porque aí você diminui o número de passageiros procurando. É uma bela solução, você não acha? Mas as pessoas que gostariam de viajar ficam na mão, né? Bom, e na virada esportiva deste fim de semana, quem tomou uma invertida foi o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Um ambulante ilegal partiu para cima do prefeito. Se a moda pega, veja na sessão derrapada. Gilberto Kassab participava da virada esportiva, um evento com 36 horas seguidas de atividade, quando foi alvo do protesto. Veja o momento em que o homem se aproxima e joga uma sacola com cubos de gelo e copos de água na direção do prefeito. Ele manda pegar minha mercadoria! É um senhor que veio manifestar o seu descontentamento com a questão do comércio ilegal, mas respeitosamente foi retirado, não chegou. O senhor foi atingido? Não chegou. Acho que ele foi atingido, sim, né? Que saia justa, hein, Fabiola? Então, né? Tem que ver também se a pessoa... Não estou apoiando a violência aqui, mas tem que ver se a pessoa não merece também. O cara quer trabalhar. É complicado discutir essa coisa de camelô. Tem muita coisa... Mas, assim, a pessoa quer trabalhar e não pode... Se coloca no lugar dele. Não, claro, com certeza. Deve ser muito fácil. O cara não tem emprego, arruma uma forma de trabalhar e...
o desemprego é grande, é complicado. Eu acho que é uma Tem forma... todos os dois lados de uma questão, mas que é complicado. Acho que é uma forma de chamar a atenção, né? Mas acaba incitando um pouco a violência. Então é preciso, talvez, tentar uma outra forma, um pouco mais de diálogo. Mais civilizada. Um pouco mais civilizada, né? Olha só, repetindo as imagens para vocês. Bom, e o N-Blogs de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de Fabiola Hyper, do portal R7, falando aí sobre celebridades de televisão, e também de Décio Correia, especialista em aviação, falando com a gente sobre o caos aéreo. Obrigada pela participação no N-Blogs. Obrigado. E você pode participar do programa, mande sugestões para o nosso Twitter e siga pelo Twitter também N-Blogs TV. A gente está de volta amanhã. Tchau!